A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que acompanha a Rádio Panorama FM 103,5. Hoje, dia 17 de dezembro. Começamos a partir de agora mais um programa La Siesta. Lembrando que o La Siesta, ele é retransmitido também aos domingos às 8 horas da manhã e também às segundas-feiras às 6 horas da manhã. Então, se você acompanha o programa no domingo ou na segunda, pode ser dia 18 ou dia 19 de dezembro, estamos próximos do Natal. La Siesta é um bate-papo entre jornalistas. Nesse fim de semana eu converso com um grande amigo, o meu colega de trabalho também, Marcelo Torres, que está em São Paulo. Marcelo, obrigada por participar desse La Siesta. Eu aqui em Buenos Aires, na Argentina, e você aí em São Paulo. A gente faz essa conversa por Skype. Muito bom ter você conosco aqui na Panorama, Marcelo. Obrigado, Patrícia. O prazer é todo meu de falar com uma grande jornalista que é você, mas sobretudo de uma grande amiga, né? E de falar também para o público de Itajubá e região. É um grande prazer, é uma cidade que eu gosto muito. Eu também sou do sul de Minas, da cidade de Andradas, que muitos de vocês aí de Itajubá já devem ter ouvido falar. E, assim, é um grande prazer mesmo estar batendo esse papo com vocês agora, viu? Sei da sua rotina super apertada no SBT, você além de repórter especial, você é apresentador dos telejornais do SBT. Foi difícil ter sua participação aqui na Panorama, mas sinceramente estou muito feliz, né? Fala da sua rotina no SBT, quando o ouvinte da Panorama ele pode te acompanhar nos telejornais do SBT. Então, minha rotina no SBT é bem variada, eu faço um pouco de tudo lá, faço reportagem, apresentação, edição. Nessas próximas semanas agora, vocês vão poder me ver no SBT Brasil e também no Jornal do SBT. Nesse sábado, para quem estiver ouvindo no sábado 17, eu vou estar apresentando o SBT Brasil às 7h45, então conto com a audiência de vocês aí em Itajubá. Certamente, Itajubá e várias cidades vizinhas. Marcelo, no La Siesta a gente sempre comenta aqui os fatos que marcaram a semana. O La Siesta é um bate-papo entre jornalistas, colegas nossos, então a gente fala sobre as reportagens que nós produzimos ou fizemos, as reportagens às quais nós trabalhamos. De todas as reportagens que você fez essa semana, qual você acha que foi a mais importante, que a gente merece comentar aqui nesse La Siesta? Olha, Patrícia, uma reportagem que foi especialmente tocante para mim nessa semana foi acompanhar a morte do cardeal arcebispo de São Paulo, né, o Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi uma figura que teve uma importância muito grande, não apenas na história da igreja, mas também na história do Brasil, né? Você acompanhou essa reportagem diretamente daí de São Paulo. O que você poderia falar sobre essa personalidade, né, que chamou tanta atenção, a perda dele, para quem ouve a Rádio Panorama? Então, acho que todo mundo que tem um pouco mais de idade, né, vai se lembrar muito do Dom Paulo. Agora, ultimamente, ele estava bem velhinho, já bem fragilizado, né? Então, talvez os mais jovens não tenham visto o Dom Paulo em atividade mesmo, mas o Dom Paulo ele foi uma figura importantíssima para a redemocratização do Brasil. O que acontecia no Brasil, né, uma coisa que quem é mais jovem deve ter estudado na escola, quem é mais velho viveu isso na pele. O Brasil, durante a ditadura, era um país em que a gente não podia falar livremente de qualquer assunto como a gente está falando agora, né? Durante a ditadura, Patrícia, eu acho que talvez até esse nosso bate-papo aqui fosse censurado. A gente teria medo, olha só, o que você vai falar que isso pode trazer consequências para você e para sua família, né? E uma coisa muito triste, né, que aconteceu durante os anos de chumbo foram as torturas. As torturas, às vezes, por motivos fúteis até, né? Porque quando você institucionaliza a tortura, você dá poder para agentes rasos até, né, do regime, torturarem quem eles quiserem, até desafetos deles, e principalmente jornalistas, né? E uma coisa que aconteceu que foi muito importante, até para cair a ditadura, e foi um fato muito triste também que aconteceu aqui em São Paulo, foi a morte de um jornalista chamado Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog ele tinha um cargo de chefia na TV Cultura aqui em São Paulo, que não era exatamente uma emissora que fazia assim, uma oposição ferrenha ao regime, mas naquele tempo você simplesmente fazer reportagens que desagradavam ao regime já era motivo para você ser perseguido. E você imagina, né, quando existe censura,
cada cabeça uma sentença, né? Às vezes o jornalista podia estar fazendo uma reportagem que ele achava que não ia ter problema nenhum, mas milhares aí, não só de censores, mas também de pessoas que integravam o regime, podiam ouvir aquilo, se incomodar, mandar a polícia lá, bater e arrebentar, como eles diziam, né? E o Vladimir Herzog, ele, não só ele, como toda a redação da TV Cultura, eles estavam sofrendo muita pressão do governo militar. Então, eles invadiram a redação da TV Cultura, e no caso do Vladimir Herzog, eles foram fazer um interrogatório com ele, e ficou provado depois, né, que nesse interrogatório ele foi torturado. E ele foi torturado e ele sofria de problemas cardíacos. Então, durante essas torturas, ele acabou morrendo. E ele morreu e os torturadores, né, os policiais, os criminosos, né, vamos chamar de criminosos, porque quem faz isso não é um policial, é um criminoso. Os criminosos que fizeram isso com ele simplesmente tentaram simular um suicídio. Divulgaram uma foto para a imprensa dele com uma corda no pescoço, morto. Só que foi uma coisa tão ridícula, porque a altura em que ele estava, era impossível ele ter se matado enforcado, porque ele estava numa altura menor do que o corpo dele. E essa foto foi muito icônica, né? Foi uma foto que meio que denunciou a farsa da morte do Vladimir Herzog. Isso foi no ano de 75, que foi o ano que eu nasci, por sinal. Falar sobre isso era proibidíssimo, né? Assim, ninguém ousava denunciar isso. E o Dom Paulo, o que ele fez? O Dom Paulo, ele juntou todo mundo na Catedral da Sé, ele fez um culto ecumênico, ele convidou pastores evangélicos, ele convidou pessoas de todas as religiões para ir lá, para fazer essa celebração religiosa, que foi também uma denúncia, né? E aí todo mundo teve coragem de ir na Catedral Metropolitana de São Paulo, que também é conhecida como a Catedral da Sé, para participar desse ato ecumênico, que foi, na verdade, um ato de dizer, olha, basta a tortura, né? Vamos parar com isso no Brasil. Então, ele desafiou o regime militar de uma maneira pacífica, né? Ele não pegou em armas, não fez nada disso, ele simplesmente juntou a sociedade para mostrar, olha, isso é inaceitável. E esse teve um peso simbólico muito grande. Esse ato que ele fez teve um peso simbólico muito grande. E depois ele começou também a ir nos arquivos da Justiça Militar para coletar documentos que eram papéis que documentavam a tortura no Brasil, denúncias de tortura, porque ele tinha medo de que os militares depois dessem fim nesses papéis. Você citou... Quando a gente fala militar, a gente não está falando contra os militares de hoje, né? Porque a gente sabe que tem pessoas muito valorosas no Exército, na Marinha, a gente não está falando disso, a gente está falando de um regime ditatorial, né, autoritário que existiu no Brasil, que não tem nada a ver com um militar honesto, com um militar que cumpre seu dever. A gente está falando de um regime militar que foi uma ditadura. Então, assim, ele tinha medo desse regime acabar com esses papéis. E até hoje, o que tem de documento, muitos documentos que existem no Brasil hoje, que são comprovações de casos de tortura, eles só existem por causa do trabalho do Dom Paulo. Pois é, Marcelo, realmente foi uma perda que o Brasil inteiro sentiu, né? Você comentou que os mais jovens talvez não conhecessem, mas ficaram conhecendo, afinal, foram muitas reportagens nos telejornais e também nos jornais impressos. Da política brasileira, você que está aí no Brasil, Marcelo, em São Paulo, o que chamou a atenção essa semana? Olha, Patrícia, foi uma semana assim de uma continuada crise política, né? A gente teve essas delações aí envolvendo o presidente Michel Temer e alguns dos seus principais ministros. E foi uma semana também em que o governo tentou dar uma reagida na parte econômica. O governo aprovou aquela PEC 55, conhecida como teto de gastos, que é uma medida muito polêmica, né? As pessoas que defendem essa PEC, elas dizem que o Brasil tem que colocar aí um limite para o gasto, porque senão daqui a pouco os gastos vão explodir, vai voltar uma inflação alta, e tem também quem diga que esse limite de gastos vai impedir o desenvolvimento de políticas sociais e políticas para desenvolver o Brasil, políticas para melhorar a saúde e a educação. Mas apesar de toda essa polêmica e apesar de estar num momento muito frágil, a popularidade, a gente viu pesquisas recentes mostrando que a popularidade do Temer está muito baixa, tem mais gente que considera o governo dele pior do que o da Dilma, do que o contrário, do que melhor, né? Então ele está num momento político e de popularidade muito baixa, mas ele mostrou que ele continua controlando muito bem o Congresso.
Marcelo, de notícias da América Latina, eu cobri aqui durante a semana a visita da ministra de Relações Exteriores da Venezuela, Delcy Rodrigues, na reunião do Mercosul. Na verdade, a tentativa de participação da ministra de Relações Exteriores. Queria saber se, obviamente, você acompanhou aí no Brasil, qual foi a repercussão dessa tentativa de entrada da ministra Delcy Rodrigues. Para contextualizar o ouvinte da Rádio Panorama, nesta semana aconteceu a transferência da presidência temporária do Mercosul para a Argentina. A Argentina vai liderar o Mercosul temporariamente pelos próximos 6 meses. Essa presidência temporária é rotativa, ou seja, isso já acontece. A cada 6 meses muda a presidência temporária do bloco, que tem como componentes ou países permanentes o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e, até pouco tempo atrás, a Venezuela, que foi suspensa pelos outros países integrantes porque não cumpriu normas do Mercosul, normas econômicas, e segundo os outros países, porque a Venezuela tem presos políticos, presos que não concordam com o governo do atual presidente Nicolás Maduro. Essas pessoas estão presas. Resumindo, a Venezuela foi suspensa, ou seja, a ministra não foi convidada para participar dessa reunião que aconteceu aqui em Buenos Aires essa semana. Ela sequer foi convidada, porque o país foi suspenso. Ela veio a si mesmo e tentou entrar. Você acompanhou, Marcelo Torres? Qual foi a repercussão disso aí? Eu acompanhei, sim, Patrícia. Eu vi as suas reportagens, como sempre, muito bem feitas, né? E eu achei que foi um ato bastante teatral, né? Ela tentou entrar na marra na reunião, ela sabia que ela não ia participar de nenhuma reunião e muito menos influir em decisões do Mercosul. Não estou nem entrando no mérito se foi justa ou injusta a exclusão da Venezuela. Isso daí a gente pode ficar debatendo aqui 1 hora que talvez a gente não chegue a uma conclusão, né? Mas o fato é que a Venezuela estava excluída do Mercosul e ela tentou entrar, sabia que não ia entrar. Mas eu encarei isso como um gesto teatral e um gesto político, né? Um gesto mesmo, vamos dizer assim, para espernear sobre essa decisão de que a Venezuela não deveria participar do Mercosul. E eu acho que se a intenção dela era fazer esse ato teatral e era talvez denunciar o que ela acha que é um autoritarismo do Mercosul, ela foi bem sucedida porque foi um ato que chamou bastante atenção. Você concorda comigo? De forma midiática, o efeito da mídia foi bem sucedido, né? Todos noticiaram, porque foi no mínimo estranho. Você veja, tem um cargo alto, uma ministra de Relações Exteriores. A reunião estava acontecendo num prédio que fica ao lado, onde é realmente o Ministério de Relações Exteriores. A reunião seria no prédio ao lado. Então entrou José Serra, que é o ministro de Relações Exteriores do Brasil, e o ministro de Relações Exteriores do Paraguai num prédio. No outro prédio estavam a Delcy, que é a Delcy Rodrigues, da ministra da Venezuela, com a Susana Malcorra, que é a ministra argentina, e o ministro uruguaio, ou seja, Uruguai e Argentina tentando convencer a Venezuela a entender que a Venezuela realmente tinha sido suspensa e não iria participar da reunião. A ministra argentina disse que chegou num determinado ponto, que a conversa estava em círculos, então ela disse para a companheira venezuelana: olha, eu realmente tenho que ir para a reunião, me desculpa, mas eu estou indo, tchau. Então ela saiu, não cruzou a rua, porque existe uma passagem subterrânea entre os 2 prédios, então a ministra argentina foi por essa passagem subterrânea, e a ministra venezuelana saiu pela porta da frente e literalmente cruzou a rua. Agora, foi esse ato dela cruzar a rua e tentar não, porque ela entrou. Foi um ato tumultuado, porque o lugar estava repleto de policiais. Ela diz agora que foi agredida. O Nicolás Maduro, o presidente, disse que ela, inclusive, fraturou a clavícula. Eu não presenciei isso, eu vi que ela saiu caminhando bem, estava conversando, não parecia sofrer de nenhuma dor aguda. E ela realmente entrou no outro prédio, né? Apesar dos policiais estarem ali, eles permitiram a entrada dela e ela chegou até o local da reunião e encontrou a mesa vazia, porque os outros ministros já haviam saído. Acho que com uma frase a gente resume isso, né? Que a chefe da diplomacia da Venezuela não foi nada diplomática. Não, ela disse assim na entrevista, Marcelo, ela disse: se nos fecham a porta, nós entramos pela janela. Saiu do microfone, cruzou a rua e entrou no prédio. Porque uma coisa interessante sobre a diplomacia é que dizem que eles têm punhos de renda, né? Eles têm, assim, sempre muito jeitinho para falar as coisas, né? Por exemplo, se o Brasil está muito irritado com algo que os Estados Unidos fizeram na parte comercial, por exemplo,
Eles nunca vão escrever uma carta dizendo isso é inaceitável, o que vocês fizeram. Eles vão dizer uma carta assim, escrevemos para ressaltar as nossas boas relações diplomáticas, e estamos dando bem em muitas áreas, apenas pedimos mais atenção no que aconteceu na área comercial e sabemos que essa atenção é dispensada com os Estados Unidos, que tem o mesmo apreço pela gente, não sei o quê. Essa é a linguagem diplomática. Mas a diplomacia brasileira, desde que o ministro Serra chegou, não está assim. Ela está mais dura, né? Ela está mais dura. E, bom, sobre essa ministra venezuelana, aí nem tenho o que comentar. Algo divertido de se ver, claro, porque a gente não é nem da Venezuela e nem da Argentina, claro, somos do Mercosul, né? Mas isso, eu estou dizendo assim, que isso não é algo que afeta o Brasil. Por isso que eu digo que é assim, divertido do ponto de vista da gente ser um pouco irônico aí, né? Foi uma cena inusitada, vamos dizer assim, né? Uma cena bastante inusitada. Marcelo, estou muito feliz de ter a sua participação aqui no La Siesta. Quero que você participe outras vezes. Estamos próximos aí do Natal. Quero desejar a você um bom Natal, um Feliz Natal e um 2017 de melhores notícias, né? Que nós, jornalistas, possamos retratar notícias mais positivas no ano que vem. É verdade, Patrícia. O prazer foi todo meu. 2016 foi um ano difícil, de fato, né? Muita coisa acontecendo. Que 2017 traga pra gente notícias melhores. Marcelo, antes de você desligar aí o Skype, eu sempre peço para as pessoas indicarem uma música. Nas últimas semanas isso não aconteceu. Eu estava cobrindo uma história triste que aconteceu lá na Colômbia. Agora acho que já dá pra gente colocar uma musiquinha no final. Queria que você indicasse um som pra gente alegrar o nosso La Siesta nesse final. Patrícia, então, como você é correspondente para a América Latina, eu vou indicar para você uma música que é muito conhecida de quem mora nos países que falam espanhol, mas que eu conheci recentemente de uma cantora cubana maravilhosa que já morreu, chamada Célia Cruz, e essa música se chama La Vida es un Carnaval, ou seja, a vida é um carnaval, para a gente terminar o ano bem alegre. Perfeito, Marcelo. Um beijo grande para você, um beijo enorme para você que nos acompanhou neste La Siesta. O nosso encontro é no próximo fim de semana, sábado, 1 da tarde, domingo às 8 da manhã e segunda-feira às 6 horas da manhã. Até lá.